Não, a gente só está falando que quem manda é o diagnóstico. É o diagnóstico, exatamente. É você pegar o seu diagnóstico e aplicar ele para usar com alinhador, para aplicar com aplicado. Se aquele caso ele é mais beneficiado, né, por um alinhador, a gente indica o alinhador. Tá? Isso. Não é para ficar bem claro assim. As né? mecânicas, os sistemas estão aí para favorecerem. Isso, exatamente. Não para escravizar. Não é para você ser escravo do sistema. Exato. Tem autonomia. A ortodontia, você pode viver da ortodontia, você pode atingir o sucesso que você espera com a ortodontia, você pode, e assim, grandes patamares, né? Chegar em grandes resultados. Você pode fazer tudo que você deseja com a ortodontia, Exato. desde que você tenha liberdade e autonomia e o seu senso crítico para saber, para definir, para entender que quem vai comandar é o seu diagnóstico. E uma vez que você não dá atenção ao seu diagnóstico, você faz, eu olhei já, classe 2. Eu olhei já, classe 2, isso aí é rapidinho o contrato. Classe 2, já sei o que tu vai fazer, vai botar elástico, vai dar certo. Você pode lá na frente meter a sua cara. Né? E é sobre isso que a gente quer e a gente vê evitar. Tanto isso, Maria. E a gente seguiu fazendo muito isso. Mas não é por nada de ninguém. É um erro seu, é um erro meu. Não, é simplesmente porque o sistema ensinou assim pra gente. Né? Pra gente olhar e pra gente se sentir pressionado por aquilo ali. A gente tem que seguir aquilo ali, porque o nome, protocolo de classe 2, diz que a classe 2 que o paciente tem, eu tenho que tratar daquele jeito. Exato. E não é assim, né? Então, tem aquelas variáveis sempre das contraindicações, tem aquelas variáveis da vontade do paciente, né? Do que o paciente quer. Não tratamos sinais, né? Tratamos um diagnóstico. Exatamente. E a gente pensar sempre nesse sentido, né? Exato. Porque uma vez que você trata sinal, você vai tratar um sinal e pode não tratar o outro. Isso. Né? Ou pode piorar outro. Ou pode piorar. Né? O que é pior. Não? O que é bem pior, né? E você pode sim piorar outro. Exato. Quantas faces, me diga aí, quantas e quantas faces que se prejudicaram extremamente com os protocolos antigos de extração de premolares? Quantas? É incrível, né? Até no meio artístico a gente vê, né? Muitas faces, muitas. Procurem pegar aí, eu digo assim aos alunos, quando eu vou dar aula de análise facial, quando eu vou dar, faço, o melhor lugar para você aprender, para você fazer calibração visual, é no shopping. Sente no banco e olhe as pessoas. Comece a calibrar o seu olho. Comece a tentar entender o que é que aquela face está dizendo para você, porque ela diz muita coisa. A gente quer olhar rápido e a gente faz, tá tudo bem, já sei. Se olhou o dente, já sei, né, tá tudo certo. E não é. E aí os alunos morrem de rir, porque agora que é com máscara, digamos, agora ficou péssimo para a gente fazer. Mas faça isso. Calibração visual é importante, é muito importante. É um dos segredos. Né? É um dos segredos. E a gente fazendo isso, a gente começa a entender o quanto o que a gente trata reflete aqui, né? E aí você vai entender o quanto a ortodontia, que se baseava em números, ela foi uma calculadora apenas, né? Ela não tinha expressão, ela não refletia em alguém, ela simplesmente calculava, né? E quanto essa ortodontia trouxe prejuízos faciais. Diga aí, como é que você faz? Você vai fazer, como é que você vai refazer o tratamento de quem extraiu? Difícil. Né? Eu tenho uma menina que eu lembrei agora quando você estava falando, que ela era cirúrgica, virou cirúrgica, na verdade, que a gente operou ela, só que se tornou muito mais difícil porque tinha perdido 4 premolares, onde talvez não tivesse perdido nenhum, ou talvez só inferiores. Aí a gente pensou em mini placas para poder conseguir um pouco mais de sobressalência nela, para poder operar com um pouco mais de condição de modificar a face dela. No final, ficou muito bom ainda, tá? Mas com certeza, se não tivesse perdido aqueles 4 dentes, teria ficado muito melhor, sabe? Exatamente. Porque a gente pensa em quê? Quando a gente pensa em tratar, você não pensa em tratar hoje o paciente, né? Não. Você pensa em que aquele paciente ele vai envelhecer. E você tem que favorecer o envelhecimento dele, né? Você tem que... A meta de todo mundo hoje é favorecer o envelhecimento. Exato. É você um pouco retardar o envelhecimento. Então, como é que você vai e trata uma pessoa que não pode ter extração
você vai lá e extrai. Você está acelerando o envelhecimento. Você deu de presente um bônus. Eu deixei você um pouquinho mais velho nesse tratamento. Então, é por aí, é nesse olhar desse cuidado, né? Desse impacto do que você trata. Se você olhar para isso, você com certeza vai ter muito mais êxito. Isso mudou a minha vida. Mudou totalmente a minha vida. A minha história com a ortodontia. Quando eu comecei lá na ortodontia, eu achava, realmente era um bicho. Era um bicho e eu achava difícil, e eu dizia, caramba. E eu pensava em protocolos de classe 2 e classe 3 e essas coisas aí. Até que, né, com a jornada aí, você vai aprendendo e você vai construindo, e que depois apareceu um ser legal que me ensinou muito mais, né? E aí, eu sou, sim, uma pessoa que sofreu essa transformação. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é que você vai dar um estalo. Quando você mudar essa percepção, e quando essa percepção fizer você mudar a sua prática, você vai dar um estalo, e você vai dar um salto, que você vai fazer assim, por que eu fiquei tanto tempo preso nesse lugar? Né? E é sobre a gente tirar vocês das prisões individuais, das coletivas e das individuais, né? Das barreiras que a gente cria na mente da gente e das formas que são ensinadas, né? Exato. Parar de seguir aquela trilha criada pelo carneirinho, né, que a gente contou no começo. Né? Exatamente, parar de só tá indo pela... todo mundo tá fazendo alinhador, e a gente fala tanto de alinhador, porque os cursos de ortodontia estão lotados por causa dos alinhadores, né? Os cursos de especialização, o povo que nunca na vida pensou em fazer ortodontia está fazendo. A gente conhece gente de outras áreas que vai fazer odontologia para poder fazer ortodontia e vender alinhador. Então, chegou nesse nível. Mas se a gente não disser para os alunos, poxa, é responsabilidade, não é só sobre vender alinhador. Tá tudo certo, bota lá, é simples, tu bota lá o que a pessoa tem, os sinais, sintomas, ele vai dar para tu o final. Tratamento, né? O plano de tratamento. Pega nessa bomba, né? Pega nessa bomba. Se você for assim, você vai passar a sua vida na ortodontia resolvendo os pepinos que você mesmo plantou. Exato. Não é não? Exatamente. Aí você vai dizer, caramba, por que eu tenho a impressão que eu não saio do canto? Eu tenho a impressão que eu nado e morro aqui, né, na praia. Não saio desse lugar. É por isso. É por isso. É porque chegou a hora de você olhar para onde você não achou que era o seu problema, de repente. Você achou que era outro, você achou que seu problema era de mecânica, de escolha de bracket, de tantos mitos aí, de saber se é propulsor ou se é elástico. Seu problema não é esse. Vá por nós. A gente sabe o que a gente está dizendo. Isso a gente viveu e isso a gente ainda vivencia, né? Diariamente. E por várias vezes a gente perguntou aos alunos, e aí, qual é a maior dificuldade? Sempre eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. Então, para você não esquecer, respeite a hierarquia da pirâmide. Dá uma olhadinha lá nos vídeos da gente, no YouTube, tá tudo lá. A gente tem um monte de vídeo, né? Exato, inclusive falando sobre isso, mostra a pirâmide, desenho lá, dá para entender bem direitinho. E se não entender, é só deixar um comentário, né? Só deixar comentário, só mandar direct. Exato, pode mandar também uma mensagem no WhatsApp do Ortodontia em Evidência. Lá nos vídeos eu coloco o WhatsApp qual é para vocês mandarem. Então, se não quiser se identificar, não precisa se identificar, né? Isso. Num direct, ninguém sabe quem perguntou, quem não perguntou. Então, fica tranquilo aí. Viu? A gente passou um ano inteiro criando um novo sistema de aprendizado, não é um novo sistema de ortodontia. Isso. É uma nova percepção sobre a ortodontia, justamente para tirar a gente desses lugares desconfortáveis. Paulinho dizia assim, não, eu dizia, vai, me diz aí, como é que tu dá o diagnóstico? Era assim que acontecia. Não, é porque assim. Não. Assim ninguém vai entender, não. Vamos desconstruir isso aí, porque a gente vai voltar para o mesmo lugar. Se a gente voltar na mente da gente para aquele mesmo lugar da especialização, porque eu lembro o meu lugar da especialização, tu lembra o teu lugar da especialização? Muito. Né? O lugar do bug, eu me certeza. lembro. Então, se eu deixar que os alunos voltem para aquele mesmo lugar, eu não estou fazendo nada. Eu não quero que eles voltem para aquele lugar, a gente não quer isso. E aí a gente vinha com uma nova proposta. E aí, não, agora vai, beleza. E aí foi aí que a gente chegou nessa pirâmide para facilitar a visualização de vocês e a importância dos itens
nesse processo de planejamento. Essa hierarquia, né? Nessa hierarquia. E depois desse diagnóstico, você vai cair no seu protocolo tão esperado, né? Exato. E a sua teleradiografia vai dizer a você, dentro desse protocolo, onde você pode ir, para onde você vai colocar a sua atenção e o que você deve evitar. Porque, não esqueçam, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer.